Durante a caminhada convocada pelo deputado federal Nicolas Ferreira, que vem sendo divulgada aí como um ato de sacrifício e resistência, imagens e relatos nas redes sociais mostram um cenário bem diferente do discurso público. O parlamentar tem se hospedado em hotel de luxo ao longo do trajeto, contando com um apoio logístico constante. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no plantão do Meteoro. Dai, então quer dizer que o Nicolas está fazendo muito mais jogo de cena. Com toda certeza, Sofia. Eu falei, eu só confiava nessa caminhada do Nicolas se tivesse live 24 horas. Essa galera gosta de filmar tudo e não fez live 24 horas, tinha alguma coisa estranha. Inclusive, eu lembrei agora que eu esqueci de colocar a cena desses caras correndo na chuva, mas ainda bem, a gente não vai precisar, não, Sofia. Tem outras cenas ridículas o suficiente para a gente ver. Para começar, tem algumas imagens que mostram o Nicolas Ferreira, por exemplo, recebendo uma massagem nos pés sentado na carroceria de uma 4x4, que indicaria que ele tem um apoio logístico ali. Algumas especulações até dizem aí, dão conta de que o Nicolas, uma parte do percurso, teria recebido carona nessa 4x4, né, nesse carro. Mas, de fato, os bolsonaristas que estão ali acompanhando o Nicolas Ferreira reforçam que o trajeto inteiro é feito com caminhada. Eles só esqueceram de contar uma coisa, Sofia, que tinha churrasco, massagem, lavagem de pés, escalda-pés feito pelas mulheres. Esse churrasco, inclusive, com picanha, aquela com a imagem do Bolsonaro, viu? E que a estadia era em hotéis das melhores categorias aí, pelo menos os melhores em relação à beira de estrada, né? Os melhores, mais alto nível ali que eles poderiam encontrar nesse trajeto. Não estão passando mal, não, viu, Sofia? Apesar de toda aquela ceninha que eles estão tentando mostrar, não estão passando mal. Vai ter outro corte só para um do Holiday, porque a cena do Holiday de fato merece palmas à parte, mas todo mundo ali está recebendo massagem, apoio, carinho, e o Nicolas, esse tiro pode sair pela culatra, porque a gente tem uma reviravolta que vai acontecer aí. Vou te pedir, Sophie, por favor, para começar a mostrar na matéria do Povo, que vai falar aí, um pouquinho desse apoio logístico que o Nicolas está recebendo, por favor. O deputado Nicolas Ferreira interrompeu a caminhada pela liberdade para se hospedar no Hotel Quartzo em Cristalina, Goiás. Após 2 dias de marcha pela BR-040, o parlamentar buscou o local para descansar e realizar um tratamento para dores nos pés. A estadia, que contou com a presença de Carlos Bolsonaro e reforço da Polícia Militar para conter o fluxo de apoiadores, marca uma pausa estratégica antes da chegada a Brasília. O Hotel Quartzo possui 31 quartos e comorbidades com direito a depósitos de bagagem e restaurante. O hotel proporciona para cada quarto serviço de mini frigobar e opções de lazer como TV de tela plana com canais via satélite e Wi-Fi. As casas de banho são equipadas com chuveiro e com opções de lençóis de banho e toalhas. A Polícia Rodoviária Federal chegou a emitir um alerta sobre os riscos de segurança na rodovia. Segundo a PRF, a falta de comunicação prévia sobre o ato dificultou o controle do tráfego e a proteção dos manifestantes em pontos críticos. A equipe de Nicolas afirma que os órgãos foram notificados e o deputado já projetou o percurso em direção à capital federal. Para mais informações, acesse o portal O Povo, se inscreva no canal. É isso, viu, Sofia? Não é todo mundo que está caminhando ali, não, viu? Tem uma galera que está fazendo um trajeto de carro e parando em determinados pontos para encontrar os outros. Olha, o Guilherme comentou aqui, também ia falar sobre isso, né? Encontraram Carluxo tentando chegar em Santa Catarina, exatamente. Tem uma galera ali que está parando, andando de carro um trecho, parando o outro. Então, assim, é um jogo de cena. E eu gosto muito, eu falei isso desde o começo, o Nicolas disse que não era um espetáculo, é claro que é. Isso é uma campanha antecipada que o TSE deveria prestar muita atenção. Só que eu vou te pedir, Sofia, agora para mostrar mais um pouquinho do churrasco que está acontecendo, antes da gente falar que a própria direita começou a se preocupar com o Nicolas Ferreira, lembrando que ele não é tão bem visto assim pelo PL, não, tá? O primo do Nicolas Ferreira, quando ele foi preso por tráfico de drogas, foi, de acordo com o jornalista que deu o furo, né, foi alguém do próprio PL que indicou essa notícia para ser publicada, porque o Nicolas causava ali incômodo dentro do próprio partido. Vamos lá, Sofia, a outra matéria do Povo, por favor.
todo cuidado aí é necessário. Falando ainda sobre essa iniciativa, a caminhada de 240 quilômetros, iniciada em Paracatu, Minas Gerais, na última segunda-feira, 19, pelo deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas, tem ganhado apoio espontâneo ao longo do trajeto rumo a Brasília, como a gente acompanha nas imagens. O grupo, que começou com cerca de 20 pessoas e alguns carros de apoio, passou a receber ajuda de moradores e simpatizantes, incluindo distribuição de alimentos, água, massagens e até acompanhamento de helicópteros, como vimos mais cedo. Segundo participantes, profissionais voluntários ofereceram atendimento fisioterapêutico e também cuidados básicos para aliviar o desgaste físico. Houve também doação de roupas, calçados e itens de higiene. Vídeos nas redes sociais mostram apoiadores entregando refeições, isotônicos e também doces gratuitamente. Durante o percurso, fazendeiros de Goiás promoveram churrascos e montaram pontos de apoio com picanhas adesivadas com imagem de Jair Bolsonaro e também Flávio Bolsonaro, em alusão ao debate político sobre o preço da carne. Máquinas agrícolas, bandeiras do Brasil, fogos e também o hino nacional também marcaram a recepção ao grupo. Os participantes afirmam ainda contar com apoio médico, escolta policial e manifestações constantes de caminhoneiros e moradores das cidades que são atravessadas por essa BR, né, e que estão aí sendo palco dessa iniciativa política encabeçada pelo deputado federal Nicolas Ferreira. Eita, estava mutada. Obrigada ao pessoal do Povo, que nitidamente está gostando muito do Nicolas Ferreira, né? Assim, tem todo um afinco, né? E coração ali para o Nicolas. Nicolas até deu uma entrevista hoje que ele está de férias, então durante as férias ele faz o que ele quiser, que ninguém pode criticar a caminhada dele. É interessante, né? Essas férias, inclusive. Sofia, vamos assistir as mulheres lavando os pés do Nicolas Ferreira? É uma cena maravilhosa, sem áudio, pode botar enquanto a gente comenta, inclusive. Olha só, esse aí são os apoios que ele disse receber pelo caminho. Sim, gente, é quase aquela cena lá bíblica, né, de Jesus tendo os pés lavados, olha lá, né? A galera parou para lavar os pés do Nicolas Ferreira lá, e mulheres ali agachadinhas, lavando os pés, as crianças, um negócio bonitinho ali. Olha só, rapaz, eles tinham que fazer uma caminhada aqui pelo Nordeste, viu? Mas tudo bem. Eita, zorra. Sofia comentou uma coisa que é bem interessante, que a gente precisa, de fato, levar em consideração, em outro momento que a gente falou do Nicolas Ferreira, que muitas dessas pessoas que estão caminhando são seguranças, são, de fato, assessores ali desses políticos. Eles não fizeram uma preparação física, não à toa eles estão sofrendo de verdade com essa caminhada, disso ninguém pode negar, eles estão sofrendo mesmo. Sofia, é muito diferente do que eles tentam mostrar, de que as pessoas estão totalmente apoiando. Por quê? Porque, recentemente, alguns políticos da direita estão apontando que a caminhada do Nicolas e a repercussão que ela vem levando pode atrapalhar a defesa do Bolsonaro, que está clamando ali por uma prisão domiciliar. Por quê? Porque quanto mais esses espetáculos midiáticos eles chamam a atenção para o Bolsonaro e apontam que o Bolsonaro ele precisa dessa domiciliar porque ele estaria sendo injustiçado, menos o judiciário vai dar credibilidade a ele e também vai entender que esse tipo de motivação, que esse tipo de caminhada pode também invadir, por exemplo, um local em que ele estivesse, pode gerar tumulto, pode gerar conflitos. Então, seria mais seguro para a própria integridade do Bolsonaro, eu adoro isso, que ele continue na paputinha, que ele vai continuar seguro e vai continuar tendo todo o apoio, né, que ele precisa para a sua saúde. Ou seja, o Nicolas querendo fazer a sua pré-campanha pode estar atrapalhando ainda mais o próprio Bolsonaro. A gente também tem e aí isso é uma análise da direita, e a esquerda tem uma outra preocupação, inclusive já acionou a Polícia Rodoviária Federal para que acompanhe e para que tente reduzir ou tente fazer com que essa caminhada do Nicolas não cause prejuízo, não cause insegurança para quem trafega. Não aconteceram acidentes ainda, mas é realmente um grupo caminhando no acostamento e vamos e convenhamos, as estradas brasileiras não são as mais iluminadas e seguras assim do mundo. Vale levar isso em consideração.
Vou te pedir, Sophie, por favor, só para a gente trazer, para terminar esse post dando risada, um outro feito que aconteceu hoje e eu achei sensacional. Estou acompanhando o Pedro Rousseff, porque ele posta muita coisa do Nicolas Ferreira, mas eu adorei o trompetista. Olha o trompetista aí, dando risada do gado. Pronto, Sofia. É mais a caminhada, inclusive, a gente consegue ver que é muito menor do que eles tentam dizer que é, e é maravilhoso a gente ter essa esquerda ainda combativa cantando ali, né? Um primeiro chamando o gado ali com o berrante, o segundo, o nosso querido trompetista também fazendo a parte dele. É isso, Sofia. Pois é, Dai. O que eu fico pensando nessa situação toda aí é como isso pode ficar perigoso, sabe, Dai? Porque é muito parecido com o que a gente tá vendo, do que a gente viu com relação aos acampamentos. Com relação aos acampamentos, não era só uma questão de, tava fazendo acampamentos. Todos eles, você tinha gente pagando pelas barracas, gente pagando pela comida, tinha financiamento para aqueles acampamentos. E agora a gente tá vendo a mesma coisa, a gente tá vendo um acampamento móvel. É basicamente isso. São os acampamentos na frente dos quartéis, mas móvel. E daí eu fico pensando, cara, como que isso... O que pode dar errado nisso aí? Você tá juntando gente, tudo bem. É bem menos gente do que eles tentam fazer parecer. Mas você tá juntando gente que tá indo em direção a Brasília e vai fazer uma concentração que fica a 6 quilômetros, apenas 6 quilômetros da Praça dos Três Poderes. Cara, isso pode dar muito ruim. Pode dar muito ruim. E quanto ao Nicolas não tá fazendo tudo do jeitinho que tá recebendo todo esse apoio, Dai, eu acho que o Nicolas, ele esperava ter mais apoio. Eu acho que o Nicolas esperava que ele ia entrar num carro e ia fazer boa parte do trajeto de carro e fazer de conta que caminhou tudo e chegar vitorioso lá. A questão é que foi juntando gente, foi atraindo a atenção da mídia e agora ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso porque se ele ousar entrar num hotel chique, já vira notícia. Ele vai ter que, se ele não desistir no caminho, vai ter que caminhar tudo. E ele deve estar com ódio de si mesmo, sabe? O meu headcanon é que o Nicolas, ele planejava fazer boa parte desse trajeto de carro, fazendo de conta que estava caminhando, e não pôde porque, puta que pariu, esse bando de arrombado começou a me seguir. Também acho, Sophie, também acho. Enfim, ficamos aqui, Dai. Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.